Para muita gente o Excel é um bicho de 7 cabeças, mas hoje eu vou te mostrar que não é. Vou te mostrar como usar o Excel passo a passo, mesmo que você não saiba nada. Então você vai aprender Excel do zero. É uma aula de Excel para iniciantes, mas eu aposto que algumas coisas que eu vou mostrar aqui, algumas pessoas de nível intermediário também não sabem. Então acredito que muita gente pode se beneficiar. Mas antes da gente começar, uma pergunta rápida. Por que você quer aprender Excel? É para você conseguir o seu primeiro emprego, crescer na carreira, mudar de carreira, utilizar na sua faculdade ou é só para uso doméstico mesmo? Então deixa nos comentários abaixo que assim eu fico sabendo e consigo trazer conteúdos mais interessantes para a sua realidade. E caso você queira aprender muito mais de tecnologia, marketing digital, redes sociais, nós já temos alguns cursos e outros estão vindo por aí. E se você precisar da nossa ajuda com alguma coisa, temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Todos os links estão aí abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E se você gostar deste vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem pode se beneficiar. Então, bora para a aula! Então, em primeiro lugar, como que você consegue o Excel? O Excel você consegue utilizar ele tanto de forma gratuita quanto de forma paga. Claramente, se você utilizar a forma gratuita, você tem algumas restrições de funcionalidades. Já a forma paga, ela é mais ampla. E aí você pode utilizar de forma online ou instalado no seu computador. A de forma online, você tem ali a versão do Microsoft 365.com, por exemplo. Você cria a sua conta ali e aí você consegue já utilizar. Não apenas o Excel, como outras ferramentas da Microsoft. Da mesma forma, você tem o Microsoft 365 que você pode pagar e ter o pacote ali mais amplo, mais completo. E aí você também pode comprar a versão que você instala no seu computador. Então, aí são as duas opções que você tem. Agora, abrimos o Excel, a gente precisa criar um novo documento. Você vem em Arquivo, clica aqui em Novo e pronto. Aqui você pode já criar um novo documento ou você tem aqui alguns templates. O que são os templates? São modelos já prontos para alguma finalidade. Então você vai ver que você tem vários templates aqui, vários modelos, gráfico, lista de estoque, lista do tempo, enfim. Dá uma olhada aí e veja se algo te interessa. Criei uma nova pasta de trabalho, que é como o Excel chama um novo arquivo. E agora a gente vai trabalhar nas nossas planilhas. Você já deve ter percebido aqui que tem um monte de coluna e linha. E é assim mesmo que o Excel trabalha. Parece um jogo de batalha naval. Não sei se você sabe do que se trata, mas é aquele jogo que você joga com linhas e colunas. Então aqui é a mesma coisa. Você vai referenciar os seus dados através de linha e coluna. Por exemplo, você está vendo que eu estou nesta primeira linha e coluna aqui, ele está dando o nome de A1. Então, esta célula é a A1. Se eu for para cá, B1. Se eu vier para cá, B5. Então, você consegue referenciar. E você consegue dar nomes para células ou para conjuntos de células. Não vou fazer isso para não complicar, mas você consegue. Aqui você tem os vários menus. Esses menus abrem várias funcionalidades. Na página inicial, o menu que a gente mais utiliza, com as formatações. Formatação ali de texto, coisa básica e tal, espaço, enfim, algumas coisas mais tradicionais que a gente usa ali no dia a dia. Aí você tem o inserir, que você sempre pode pensar que vai inserir alguma coisa. Você pode vir aqui, por exemplo, inserir uma imagem, inserir uma tabela, inserir um checkbox, enfim, várias coisas. Você tem o desenhar, tem aí layout de página, que você vai então trabalhar as dimensões da sua página. De repente você quer um A4 mais invertido, você consegue trabalhar isso. Temos as fórmulas, então você consegue encontrar várias fórmulas aqui. A área de dados, onde você consegue trabalhar com os dados de diferentes formas. Revisão, tipo revisão de texto, revisão de conteúdo, alguma coisa do tipo. Exibir aqui, que você vai exibir coisas ou ocultar coisas, como que você pode fazer, congelar alguma coisa. Então é uma área que tem mais a ver com a visualização. Automatizar, então tem algumas opções aqui para você automatizar. Talvez não esteja aparecendo para você algumas dessas abas, tá? Tem a desenvolvedor que você tem que habilitar, muitas pessoas não estão com essa habilitada. Aqui você consegue trabalhar com macro e tal, Visual Basic, né? Enfim, tem algumas coisas aqui de desenvolvedor que é interessante. Beleza? Então, em geral é isso e você tem a aba de ajuda ainda que você pode
pesquisar e tal, e aí vai te ajudar também a encontrar algumas coisas para suas dúvidas. Voltando então aqui, vamos começar a colocar conteúdo. Então, o primeiro conteúdo que eu quero. Bom, vamos pensar aqui que eu quero vender algumas coisas da minha casa. De repente estão velhas e eu quero me desfazer. Então, eu vou colocar item. Posso colocar aqui, de repente, até uma quantidade, tá? Então, eu posso colocar o preço dele, vamos colocar o preço. Vamos colocar uma quantidade. Para não ficar muito grande, você já deve imaginar que quantidade a gente abrevia. Então, posso colocar QNT ponto, tá? E aí eu posso colocar talvez um total. Digamos que eu tenha um estoque de coisas aqui, tá? E aí vamos pensar num item. O que eu posso vender aqui? Livros, tá? Então, primeiro livro, tá? Livro. Um livro de romance, não vou dar nomes, tá? Qual é o preço desse livro? Vamos lá, 25. Quantidade. Bom, eu tenho 2 livros desse. E aí depois a gente vai ver o total. Agora eu vou preencher com algumas coisas, tá? Então, por exemplo, vou preencher com outros itens e depois a gente dá sequência. E aí você pode preencher com os itens que você quiser. Legal, preenchi aqui. Aí você deve estar pensando, bom, mas isso está pequeno, e de fato está. Então você pode ampliar para a sua visualização, mas não vai ampliar o tamanho da fonte. Então digamos que você queira, ó, tá vendo? Dar um zoom. Você pode dar o zoom, facilita o seu trabalho. Mas se você quiser de uma forma mais rápida, segura o Ctrl e usa a rolagem do mouse. Para baixo ele diminui, para cima ele amplia o zoom. Beleza? Aí você está pensando também, bom, mas aqui está oculto, né? Não está legal, quero ampliar. Então você pode dar 2 cliques aqui, ele amplia para o tamanho do máximo, tá? Da linha ali, o que tem de máximo de conteúdo. Se eu der 2 cliques aqui, ao invés de ampliar, ele vai diminuir, ó. Porque ele vai analisar qual é o maior e ele vai reduzir. E eu posso fazer de uma outra forma também. Posso selecionar toda a planilha e aí eu clico no meio de qualquer entre colunas ali e aí ele vai ajustar todas. Ó, vou clicar aqui, repare que ele vai ajustar a C e a D ao mesmo tempo porque as outras já estão ajustadas. Então olha aí, ele ajustou as duas. Não estou dizendo que é o que a gente deveria fazer, porque muitas vezes você vai usar um número maior. Então você pode ampliar aqui, pode ampliar um pouco aqui para dar um fôlego e tudo mais. Beleza, ponto 1, você já conseguiu colocar os conteúdos. Agora, digamos que você queira colocar um outro conteúdo que você tinha esquecido. Você quer colocar uma nova coluna, onde você vai colocar as datas das vendas. Então, você vai vir aqui, por exemplo, ó, selecionei aqui. Você pode clicar com o botão direito e inserir, e aí ele já insere uma coluna para você. Tá? Então, ele insere à esquerda. Se eu clicar aqui na C, colocar inserir, ele insere do lado esquerdo da C. Tá? Venho aqui, então, vou preencher data. E agora eu vou colocar, então, uma data. Vamos imaginar uma data aí, 25/1/2025. Então, essa é a data que ficou. Se a gente diminui, tá vendo que ele fica com isso aqui, ó? Isso pode acontecer várias vezes e as pessoas ficam malucas. Então, ele fica com uma espécie de jogo da velha ali, né? Então, você simplesmente pode dar 2 cliques que ele já mostra o conteúdo. Isso tem a ver com o tamanho. Reduziu demais, ele mostra aquele jogo da velha. Basta você ampliar, ó. Reduzir. Se eu venho aqui e amplio, pronto, ele mostra normalmente, tá? E aí você pode preencher aqui com as datas ou mesmo segurar e arrastar, caso você queira. Ó, ele vai fazer uma data sequencial. Então o Excel tem uma inteligência que ele consegue fazer uma data sequencial. Da mesma forma, se você colocar um aqui e colocar 2, selecionar os 2, ele vai tender a fazer uma numeração sequencial. Digamos também que você queira colocar uma outra coluna, talvez aqui uma observação, alguma coisa que você quer falar ali, por exemplo. Pronto, digamos que você queira informar isso para você mesmo, às vezes para fazer os seus anúncios, divulgar por aí. Essa coleção está incompleta, as cadeiras estão com machucados e tudo mais. Então, você colocou mais uma coluna. Digamos também que você não esteja gostando deste número, nesta data desse jeito, porque o 2025 talvez seja desnecessário, está aí ocupando espaço, mas você gostaria de deixar os dias e o mês e tal, alguma coisa do tipo. Você pode selecionar, como eu fiz aqui, e formatar num outro estilo de data. Por exemplo, botão direito, formatar células,
escolhe aqui data e vem aqui no estilo que você gostaria. Tá vendo que tem vários estilos aqui. Então você pode escolher. Vou escolher esse daqui, ó, que está só com a data ali do dia e do mês. E pronto, ele já reduz bastante. Posso de repente dar 2 cliques aqui, só dar um pouquinho de espaço para dar um fôlego. E beleza, estou com a data ali, tá? Então já fizemos algumas coisas. Digamos também que eu queira fazer agora uns cálculos. Então eu estou aqui, ó, eu vendi sim de 25, 2 unidades, então quanto que me deu de retorno? Agora a gente vai fazer então as contas, utilizar fórmulas. Para colocar uma fórmula, sinal de igual, e aí você seleciona o item que você deseja, ou você digita o número, e aí você coloca o cálculo que você deseja. Neste caso é a multiplicação, que a gente utiliza o símbolo de asterisco. E aí vai multiplicar aqui, por esta D2. E pronto. Então ele já fez o cálculo para a gente. Como eu disse, o Excel é inteligente. Então, se você quiser, você vem aqui com o mouse agora no canto inferior direito, você vai ver que ele muda aqui o formato do cursor. Você clica, segura e arrasta, o Excel tende a levar a mesma fórmula para baixo, mas acompanhando aqui os outros itens. Vamos ver, ó. Para abrir a fórmula, nesta primeira, aperte o F2. Ele vai abrir a fórmula aqui e vai te dizer o que está acontecendo nela. Na de baixo a mesma coisa, ó, F2. Então ele já pegou de onde você queria, certo? E ele fez isso em todas, então os cálculos estão certos. Maravilha? Agora, digamos também que a gente quer deixar isso de um jeito mais interessante. Por exemplo, aqui estamos falando de dinheiro e aqui estamos falando de dinheiro também. Então a gente pode selecionar aqui e formatar como uma espécie de número, por exemplo, ou de moeda. Então olha aqui, ó. Aqui eu vou colocar número para não ficar muito grande, olha aqui. Então ele já coloca as casas aí decimais. Você também pode mexer nas casas decimais aqui, ó, aumentando ou diminuindo. Ó. Aqui vai diminuir casas decimais e aqui vai aumentar casas decimais. Então você escolhe. Aqui é a mesma coisa, estamos falando de dinheiro, então selecione o que você deseja, só que neste caso eu vou utilizar moeda. E você vai ver que ele coloca aqui agora o R cifrão, beleza? Então agora temos uma noção. Só que se você não estiver gostando assim, você ainda pode utilizar o contábil. Ó. O contábil coloca o R cifrão tudo lá no começo, no canto esquerdo. Ah, Tarso, ficou estranho isso daqui, esse jogo da velha. Dá 2 cliques e pronto, agora fica melhor. Se você amplia a coluna, você vai ver que ele fica mais espaçado aqui e você consegue ter essa ideia. Beleza? Então, aqui já está uma formatação aí de uma tabela mais ou menos, né? Ah, eu não gostaria mais desta coluna aqui, por alguma razão eu gostaria de deletar. Selecione a coluna, botão direito nela, você pode excluir. Mas às vezes você não quer excluir para não perder o conteúdo ali. O que você pode fazer? Ocultar. E agora você vai ver que a F desapareceu. A E e a G já estão entre elas, né? Então o que você faz ali? Você seleciona ambas, botão direito, reexibir. Pronto, você voltou a exibir ali a coluna F. Vamos ocultar então. Você também tem a opção de deletar linhas, então basta você selecionar a linha e botão direito e excluir. Só um recado rápido. Caso você ainda não saiba, nós temos um canal no Telegram e um grupo no WhatsApp, ambos gratuitos, onde só a gente fala, para não ter bagunça. Ali a gente compartilha diversos conteúdos, além de cupons de desconto. Todos os links estão aí abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E nós temos também a nossa área de membros aqui dentro do YouTube mesmo, e é super baratinha. Basta você clicar ali em Seja Membro, algumas possibilidades vão abrir para você, veja qual te interessa e vem fazer parte com a gente. Então, bora para a aula de novo. E digamos que você queira, na verdade, mudar uma coluna de lugar. Você, de repente, não quer a data aqui, você quer a data lá no final. Como que você faz? Você pode segurar o Shift, seleciona a coluna, segura o Shift, e aí você simplesmente clica nele, ó, arrasta para algum lugar, você está vendo que ele está ficando uma linha verde entre as colunas. Onde você soltar, ele vai ficar com aquela coluna. Então, eu joguei ela lá para o final, entendeu? Então, é bem tranquilo também de fazer. Agora é hora da gente formatar um pouco, tá um pouco sem graça isso aqui. Você pode formatar por aqui, seleciona os itens que você deseja e você pode formatar tamanho, cor e tudo mais. Por exemplo, quero selecionar esses itens, deixá-los centralizados aqui e quero colocar de repente uma cor ali
no cabeçalho, né? Então eu posso colocar um azul clarinho, por exemplo, eu já consigo diferenciar do restante dos conteúdos. Você pode ver que eu centralizei esses, mas esses daqui não estão. Então, de repente, eu quero as datas centralizadas também. Aqui, ó, eu posso jogar um pouco mais de espaço, tá vendo que ele está coladinho aqui na coluna? Eu posso colocar aqui, ó, um aumento de recuo, tá? Então, joguei ele um pouquinho para lá. Então, você vai formatando como você deseja. Seleciono esse, deixo centralizado, posso diminuir de repente. Pronto, estou formatando. Mas pode ter um jeito interessante também de fazer. Você pode formatar isso como tabela e ele vai formatar de uma forma diferente, mais automática. Vamos vir aqui, vamos inserir, por exemplo. Você tem como trabalhar aqui tabela, ou você pode vir na página inicial e formatar como tabela também. Tá? Então vamos no primeiro inserir, clica em tabela, ele entendeu qual é a tabela toda aqui e ele já vai colocar uma formatação padrão. Ó. Ok, essa é a formatação padrão. Se eu limpar isso daqui, ó, eu vou tirar aquela formatação que eu tinha colocado, tá? Então, por exemplo, ó, sem preenchimento, esta é a formatação padrão, beleza? Mas eu posso mudar esta formatação. Então a gente vem aqui, ó, formatar como tabela, você tem um leque de opções aqui que você pode formatar. Só estou passando o mouse e ele já está mudando para mim, tá? Então, ó, pronto. Você está vendo que está formatado com linhas alternadas e você tem uma visualização muito melhor. Formatado como tabela, isso ajuda de diferentes formas. Por exemplo, a primeira é de forma estética, legal, mas às vezes você quer outras coisas. Vou te dar um exemplo. Clica dentro da tabela, em qualquer lugar aqui, vai abrir essa aba para você de design da tabela. Clicou ali, você tem sim os estilos de tabela, que você pode mexer por aqui, mas você também tem outras coisas, por exemplo, como a linha de totais. Ao clicar aqui, ó, pronto, ele abre uma linha de totais. Digamos que eu queira ver o total disto daqui, ó. Então eu vendi todas essas coisas, qual é o total? Então eu posso clicar aqui, repare que já tem um ícone aqui, ó, que me permite abrir algumas opções. Eu posso ver o total, que é a soma. Então olha aqui, ele já fez o cálculo para mim. Quando você olha aqui, ó, aqui é a barra de fórmula. Então na barra de fórmula, você já consegue enxergar que ele calculou para você. Ele pegou o total, ó, o subtotal ali do total, beleza? Então ele fez o cálculo aqui para a gente. Você também pode mudar, você pode deixar aqui, ó, a média, qual foi a média ali de vendas, ou foi ali o máximo, qual foi o máximo? Ah, o máximo foi ali as portas, o mínimo, enfim, você tem várias opções e até mais funções, que aí ele te abre o leque de opções aqui de funções, tá? Tem as mais recentes, mas tem um monte de opções aqui de funções para você. E caso você queira, você pode inserir conteúdos aqui, ó. Então, inserir, por exemplo, inserir uma linha, ele está inserindo na de cima. Se você quiser inserir nesta de baixo aqui, última, clica no total e clica em inserir, ele vai inserir uma acima da linha que você clicou. Show? E aí a gente pode trabalhar de outras formas também. Vou dar um Ctrl Z. A gente pode trabalhar com outros itens. Por exemplo, são as formatações condicionais. As formatações condicionais permitem que a gente visualize as coisas de outras formas ou funções, coisas aconteçam. Vou te dar um exemplo. Selecionamos aqui, digamos que a gente quer saber alguns itens, quais são os maiores, os menores e tal. Você tem aqui, ó, formatação condicional na aba página inicial. Clica aqui e você tem algumas opções, né, de regras de real, se é maior do que tal, barra de dados, escala de cor. Na escala de cor você vai conseguir visualizar melhor. Então, por exemplo, está vendo que eu estou passando o mouse e ele já está mostrando a escala ali, tá vendo? Ele está formatado com algumas cores. Vamos utilizar essa escala de cores vermelha, amarela e verde, a clássica. Então, olha aí, já consigo saber, por exemplo, aqui está o maior, está nesse daqui, e o menor está nesse daqui. Ele colocou essa porque ele não sabe, né, o que a gente está querendo. De repente, o maior é o que mais nos interessa. Então, você consegue inverter isso daí, tá? Mas, enfim, você já conseguiu mapear aqui de cores. Se você colocar um item aqui maior, tá? Então, por exemplo, o maior está 275, vamos colocar ali, 2745, vamos colocar aqui 3.900. Ó, ele já ficou maior, então ele já faz esse ajuste automático, tá? Então você consegue utilizar isso para sua visualização e ajuda demais para várias coisas.
Podemos ainda trabalhar com uma análise de dados, que já vai avançando um pouco. Como que a gente faz isso? Bom, você pode inserir ali uma tabela dinâmica, que muito se fala ali no Excel, que é um pouquinho mais intermediária, avançada e tal. Vai ali em inserir, ó, tabela dinâmica. Ele vai ali escolher o que é a tabela, né? Perguntar se é isso aí mesmo, beleza e tal. Você pode adicionar aí, ó, esses dados, beleza? Numa nova planilha, então ele vai criar uma nova planilha para não bagunçar a planilha que você tem. Você pode dar um nome, mas pode deixar assim. E ok. Beleza, agora você pode simplesmente clicar e arrastar esses itens para alguns lugares. Por exemplo, qual foi o total? Você pode arrastar aqui por valores, tá? Aí o total, a soma de totais, é uma coisa que você pode observar. Aí você pode observar também a data, sei lá, a data aqui, ó, você põe ali em linhas. Então olha aqui, as datas estão aqui colocando no dia tal você conseguiu vender tanto, no outro dia você conseguiu vender tanto. Você pode mudar aqui as coisas que você quer ver, pode filtrar, ó. Ah, eu só quero ver até o dia tal, até o dia 27. Então você consegue fazer essas análises desta forma, tá? Clicou fora, ele sai dali, clicou de novo na tabela, você já consegue. E aí você pode simplesmente arrastar para fora, você mata ali e tal. Você pode comparar ali item, então, ó, linha, vai estar o item e vai estar o preço ali, o quanto você, a soma do seu total. Beleza? Você pode ainda clicar aqui, ó, resumir valores por, você pode pôr a média, sei lá, média de vendas. Não vai casar muito porque não tinha isso, né? Não daria para fazer esse cálculo. Então, o mínimo, o máximo, também não consegue. Então, no caso ali, foi mais a soma, tá? Resumir os valores ali da soma e beleza. Então, você consegue filtrar aqui, consegue analisar de várias formas. Se você arrastar o item para outros lados, sei lá, vamos pegar o item aqui, ao invés de deixar em linhas, colocar em filtros. Então, tem um filtro aqui em cima. Aí, agora eu posso filtrar o que eu desejo, só camiseta. Seleciono camiseta, dou OK. Qual foi o total de camiseta? 735. Vamos ver se foi isso mesmo? Ó, camiseta 735. Então você faz um filtro. Às vezes esse filtro é para exibir coisas para outras pessoas. Você vai falar de alguns dados, sei lá, numa reunião, você vem aqui, clica aqui, filtro o que você deseja, e aí você já fala, pode ser de uma área, as pessoas lá do Sudeste estão gastando tanto e tal, enfim, você consegue fazer esse filtro. Clicou de novo aqui, ó, tem os itens, você brinca com eles. E pode jogar para coluna, por exemplo, ó, já ficou diferente, ao invés de estar item na linha, o item veio para a coluna, e olha aqui. Então você tem os itens aqui de uma outra forma, posicionado de outra forma. Então, enfim, você consegue brincar bastante aqui com a tabela dinâmica. Mas claro, ela é um pouco mais avançada, análise de dados e tudo mais, mas já é bacana para você saber fazer uma análise de dados. E ainda para complementar, você pode colocar então um gráfico. Os gráficos podem te ajudar de forma visual a transmitir aqueles conteúdos. Então você pode selecionar ali o conteúdo da sua tabela, por exemplo, vem aqui na aba Inserir, pode clicar em Gráficos Recomendados ou escolher um gráfico aqui. Então tem várias opções. Se você não sabe ainda o que fazer, clique em Gráficos Recomendados. Aí ele te mostra algumas opções, tá? Então dentre aqui os gráficos recomendados, você tem algumas opções e aí você vê o que faz sentido para você. De repente, esse gráfico de linha é o que faz mais sentido para você. Então vamos inserir. Pronto, ele já colocou aqui o item, tá? Por exemplo, ó, a mesa e tal, o livro, né? Livro, cadeira e tal, colocou a data. Você ainda pode trabalhar esse gráfico, tá? Então você tem algumas opções aqui, ó. Elementos do gráfico, você pode mexer o que você deseja e tal. Não vou aprofundar nisso porque já tem aula um pouco de gráfico e a gente vai falar mais ainda sobre gráficos, tá? Você pode reduzir o seu gráfico, dar um título para ele e tal, você pode mover, fazer o que você quiser. Neste caso aqui vou apagar o nosso gráfico, mas enfim, você pode utilizar gráfico, depende muito dos tipos de dados que você está trabalhando. Algumas tabelas não faz sentido você utilizar algum gráfico, tá? Aí não vai te ajudar em nada. Beleza? Fez tudo isso, claro, você já deveria ter salvo antes para não perder o seu conteúdo, mas para salvar é muito fácil, clica aqui em arquivo, vem aqui em salvar ou salvar como, escolha aqui a opção onde você deseja salvar, você pode salvar neste PC, por exemplo, salvar ali na internet, no OneDrive, que é da Microsoft, enfim, ou você clica aqui em mais opções. Escolhe o diretório, a pasta que você deseja salvar, dá o nome que você deseja e é só clicar em salvar.
Quer compartilhar com outras pessoas? Você tem a opção aqui ó, de compartilhamento, tem aqui, ou você vem aqui em arquivo, compartilhar. E aí você pode clicar aqui compartilhar com pessoas, por e-mail e até salvar na nuvem, né, no OneDrive, por exemplo. Enfim, você tem várias opções. Você pode exportar também, ó, criar ali outro documento, você pode vir aqui, ó, criar documento em PDF e aí você exporta para PDF ou XPS. Simples assim. E aí, conseguiu aprender Excel somente com esse vídeo? Então deixa aí nos comentários para eu saber. Só lembrando então, caso você queira aprender muito mais, nós já temos alguns cursos e outros estão vindo por aí. Além disso, se precisar da nossa ajuda, temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Se você gostou desse vídeo, então curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!